Ora viva, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Já sabe que nós estamos cá toda segunda-feira, a esta hora, para poder levar até si um tema de análise relativo ao desporto moçambicano. Hoje não fugiremos à regra, vamos aqui dissecar em torno daquilo que foi a decisão do Presidente da República de autorizar a realização de competições do nosso desporto. Isso aconteceu na comunicação feita à nação na última quinta-feira. E para tal temos aqui neste nosso programa a presença do comentador desportivo Vítor Miguel, ele que para além de comentador desportivo é expert nesta matéria de desporto, até porque foi presidente da Associação de Futebol da cidade de Maputo, isto para além de uma vasta carreira como futebolista. Muito boa noite, Dr. Vítor Miguel, e obrigado por ter acedido ao convite de vir aqui a este nosso programa Lance 442 e abordarmos este tema. Muito obrigado, Fred Júnior, e eu agradeço este convite para consigo podermos bater um papo à volta daquilo que é o pronunciamento do Presidente da República no que diz respeito a este relaxamento alargado ao desporto coletivo, particularmente a realização dos campeonatos nacionais. Muito bem, vamos falar deste tema dentro de instantes, mas por hora vamos aqui ao nosso flash noticioso com algumas notícias que nós reservamos para esta edição do Lance 442. A sua atenção. O início dos campeonatos nacionais de todas as modalidades desportivas a partir do dia 15 de novembro. Numa fase inicial, os jogos deverão decorrer sem a presença de público. A decisão sobre a abertura dos jogos ao público irá depender da evolução dos indicadores da epidemia e do comportamento dos intervenientes internacionais e que perseguem os apuramentos internacionais para os Jogos Olímpicos. Todas as retomas são autorizadas mediante os protocolos de saúde. Nas modalidades individuais são retomadas as competições de tênis, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, hóquei em patins, tiro, vela e canoagem, devendo todas as modalidades apresentarem os respectivos planos de regularização das competições face à Covid-19. Mais de 70 sócios do Grupo Desportivo Maputo marcaram presença na aguardada Assembleia Geral do clube, o que levou o presidente da mesa da Assembleia Geral, João Figueiredo, a decidir pelo adiamento da mesma, tendo em conta que a presença massiva das pessoas violava os pressupostos previstos na situação de calamidade pública em vigor no país por conta da pandemia da Covid-19. Quando eram pontualmente 9 horas, quase uma centena de sócios se fez presente ao pavilhão Lourdes Mutola, onde deveria ocorrer a reunião, e pontualmente João Figueiredo comunicou aos presentes que não estavam reunidas as condições para a realização da Assembleia. Foi com base no número 4 do artigo 16 da lei em referência que João Figueiredo adiou a reunião, tendo em conta que está estipulado que os eventos privados devem ter um limite máximo de 40 participantes e garantir a observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. São contra a lei e podem criar penalizações ao nosso país. E, portanto, eu irei emitir um comunicado de imprensa onde irei explicar quais são os passos seguintes. Quero-vos deixar tranquilos que nós não vamos agora perpetuar isto agora fica até acabar o estado de situação de calamidade pública. Não. Vamos procurar encontrar neste mês mecanismos para viabilizar as eleições do clube. Vamos procurar que seja o mais rapidamente possível. Eu não posso garantir que eu consiga fazer isso já para a semana, uma semana e meia, mas prometo que tão breve. A
decisão anunciada pelo presidente da mesa da Assembleia Geral não foi do agrado de alguns sócios, com particular destaque para os membros da raça alvinegra. Claque, que inclusive sugeriu que a reunião ocorresse com os associados divididos em grupos de 40 pessoas para não violar a situação da medida de prevenção da Covid-19, o que não foi aceito pela mesa da Assembleia Geral. Eu nem entendo, porque o meu presidente, ele está representando desportivo, não é de desportivo. Ele disse, ontem na imprensa ele veio no jornal a falar, antes de ontem a falar a mesma coisa, que não podemos assembleia porque tem que ter um número limite na Assembleia. Ok, número limite agora tiraram questões, as pessoas têm que ter 40 fora, 40 dentro. Mas aqui, esse pavilhão aqui, poder ter 80 pessoas ou 100 pessoas com distanciamento e tudo. E ele anula isso aqui, por quê? O grande problema é dizer que o presidente da Assembleia Geral, ele começou uma grande gafe também em si, dizer que é uma situação muito triste. Ele não poderá convocar as pessoas e brigar com as pessoas. E assunto sério do clube devemos tratar de uma forma séria mesmo. O presidente da mesa não ajudou mesmo, não está a ajudar em si. Eles estão a dificultar, não sei porque estão a dificultar tanto. Para nós pessoas podemos escolher quem nós queremos para dirigir o nosso clube. Porque o clube está a afundar. Ou eles demitam-se, ou deixem quem quer trabalhar no nosso clube. É muito triste a família alvinegra estar desorganizada por alguém querer se aproveitar daquilo que o desportivo tem. É muito triste. Esperemos que os sócios se unam, tenhamos força para travar essa situação. Assim, ficou inviabilizada a realização de eleições, que tinha em Alexandre Rosa como candidato único, que terá que aguardar nova data para a realização do ato eleitoral. É lamentável o que hoje aconteceu. Pela primeira vez na história do desportivo, num dia em que queria e esperava-se decidir o futuro do clube, o presidente da mesa da Assembleia Geral, o Dr. João Figueiredo, a quem eu tenho muito respeito, acabou por invalidar esta Assembleia Geral, que tinha 2 pontos de agenda. O primeiro é a aprovação do relatório de contas e o segundo ponto, eleições dos órgãos sociais. E, inexplicavelmente, o presidente da mesa da Assembleia Geral anulou este encontro e alega a questão do Covid. Mas se formos a rever aquilo que é o decreto presidencial, se formos a rever aquilo que são as diretrizes dos órgãos sanitários, a mesa da Assembleia Geral deve criar condições para que um determinado evento se realize. E o Desportivo de Maputo, como tratando-se de uma coletividade associativa, a Comissão Eleitoral e a mesa da Assembleia Geral deveria criar condições para albergar todos os sócios em distanciamento. Mas não foi isso que aconteceu. Nós só viemos para aqui para ouvir uma orientação essa que acabou sendo acatada, alegando que por questões de Covid não se poderia realizar esta Assembleia Geral. A nossa lista irá decidir quais são os passos seguintes, mas é aquilo que eu lhe disse, são todos jovens, adeptos do desportivo, são ferrenhos do desportivo, irão sempre dar o seu contributo para engrandecer o Desportivo de Maputo. Refira-se que este encontro decorreu sob fortes medidas de segurança, pois, para além da presença da Polícia da República de Moçambique, esteve presente no pavilhão elementos de uma empresa de segurança que evitou que acontecesse cenas de violência. A Seleção Nacional do Basquetebol Sénior Masculina iniciou esta segunda-feira com os treinos de preparação rumo à janela de apuramento ao Afrobasket 2021, etapa que terá lugar de 25 a 27 de novembro em Kigali, no Ruanda. A primeira sessão de treinos iniciou com um pequeno encontro com o vice-presidente Ahmad Mogne a introduzir os objetivos da campanha.
Esta etapa de preparação terá duração de 20 dias, nos quais o Combinado Nacional fará 30 sessões de treinos, com alguns bidiários como forma de recuperar a falta de ritmo competitivo, segundo revelou o selecionador nacional adjunto César Mujui. Moçambique já faz parte das melhores equipes de África, então esta campanha não vai fugir à regra. Né? Nosso principal objetivo é nos apurarmos para mais um africano. Vamos reparar, não é só a Seleção Nacional de Moçambique que tem esse problema. É verdade que estamos num momento muito complicado, mas vamos tentar dar o máximo, que é transmitir o nosso máximo ao grupo de trabalho, que é para ter uma prestação com sucesso. Angola, Senegal e Quênia serão os adversários do Moçambique nesta etapa de apuramento. Levar a seleção nacional a vitórias é o objetivo da equipa de trabalho, que está ciente da dificuldade que será enfrentar adversários de peso no contexto do basquetebol africano. Custódio Mochate, de 38 anos e capitão da seleção, espera colocar a sua experiência ao serviço do Combinado Nacional para alcançar os objetivos traçados. É mais uma oportunidade de Moçambique poder apresentar-se ao Afrobasket 2021 e nós vamos fazer de tudo para que a seleção se qualifique. A seleção vai iniciar hoje os treinos, mas os atletas já vêm trabalhando há cerca de um mês e poucos, ou seja, o grosso, que é o Clube Ferroviário, já estamos a trabalhar há cerca de um mês e poucos, então são acertos que nós temos que fazer para poder fazer frente a essa campanha. Somos todos afetados por esta situação, é uma situação mundial, mas nós temos que pensar em nós, respeitando aquelas que são as seleções pelas quais nós iremos fazer frente. Estou a falar do Senegal, estou a falar da Angola e do Quênia. São equipes bastante fortes, têm jogadores bastante fortes, já nos defrontamos por várias vezes com estas seleções e por aquilo que eu pude perceber da convocatória deles, são jogadores de grande gabarito, então nós vamos trabalhar de todas as formas para poder fazer-lhes frente e sairmos vencedores nesta janela, que é muito importante. Moçambique sempre se fez presente nos Afrobasket, não é desta vez que nós vamos querer ficar de fora. O extremo David Canivete reafirmou a vontade de trabalhar para o sucesso, dentro do compromisso, camaradagem e espírito de nação que guia esta seleção. Estou esperançoso de uma boa prestação nesta primeira janela. Certo que já vamos em atraso, mas acredito que estamos em pé de igualdade com todas as outras equipes do grupo. Pese embora o facto de não termos efetuado jogos de controle em função da pandemia e que assolou o mundo todo, mas tenho fé que estas semanas serão necessárias, uma vez que grande parte de nós já tem vindo a treinar há mais de um mês e perspectivo uma boa campanha, pelo menos nesta fase, né? Contamos com o apoio de todos, uma vez que estamos a representar a nação e vamos ver, né? Claramente, 100%. O trabalho que temos vindo a realizar até agora dá-me certeza de que pelo menos duas vitórias vamos lutar para alcançar nesta fase. Né? Ao todo, 9 jogadores dos 16 pré-convocados tomaram parte na primeira sessão de treinos, tendo estado ausentes Pio Matos Júnior e Edson Monjate, do Ferroviário de Maputo, Ismael Normomad, Elton Ubis, ambos do Ferroviário da Beira, e Kendall Manuel, dos Estados Unidos da América, que chegam esta segunda-feira a Maputo. Muito bem, esse foi o flash noticioso que nós escolhemos para esta edição. Então, com destaque aí para essa notícia da comunicação do chefe de Estado em torno do regresso do desporto moçambicano. Também passamos nesse bloco aquilo que é o pensamento da Liga Moçambicana de Futebol, a reação da Liga Moçambicana de Futebol em torno deste regresso. Vítor Miguel, boa noite uma vez mais. Finalmente, o Presidente da República autorizou o regresso da realização das competições desportivas que estavam interrompidas no nosso país desde março último. Como é que olha para esta decisão do Presidente da República?
Bom, já era sem tempo, muito era uma decisão que se ansiava que fosse tomada em conta este longo tempo de espera, sabendo que temos atletas e treinadores e outras pessoas que dependem unicamente do desporto, que ao longo deste tempo, desta paragem, a sua situação social ficou, digamos, muito degradada, porque dependia muito da atividade desportiva. E este anúncio de que as atividades poderão retomar a sua normalidade, naturalmente que vai trazer alguma alegria. É verdade que há ainda outras modalidades que continuarão sem essa autorização. Quero crer que provavelmente isso depende muito daquilo que as próprias federações assim o fizeram. Também penso que o fato de não ter sido anunciado o nome dessas federações ou dessas modalidades, implicitamente também pode estar autorizado quando assim entender realizar provas de âmbito nacional. Nós entendemos que aqui o Sua Excelência o Presidente da República está a autorizar a realização de campeonatos nacionais. Mas a realização de campeonatos nacionais pressupõe também a realização de outras provas, porque de âmbito provincial, para se chegar ao campeonato nacional, é preciso que primeiro passe por campeonato provincial. Provavelmente será para aqueles casos em que, como é o caso do futebol da alta competição, neste caso o nosso profissional, o Moçambola, que estava preso a esta decisão. E uma vez já autorizado para se realizar, a Federação Moçambicana de Futebol e a Liga Moçambicana de Futebol já têm espaço para discutir o arranque desta prova, respeitando naturalmente todas as outras questões que devem ser vistas para que essa prova vamos possa olhar ocorrer. um pouco para essas questões daqui por mais alguns minutos. Vamos ainda olhar para esta decisão do Presidente da República. Ele, logo a partida, referiu de que vai ser um regresso, tendo em conta essa necessidade de reanimar a economia moçambicana. O desporto também já é visto como um setor econômico muito forte. Sim, Alfredo, é preciso perceber que quando se realiza uma partida de futebol, mexe com vários setores, não é? Aquelas senhoras que nós vemos, as mamanas, começam também a preocupar-se em preparar o amendoim, a castanha para ir para o futebol, para vender. Aquelas pessoas que têm água, têm sumos, também preparam-se para ir ao campo para vender. É uma oportunidade de fazer negócio nessa altura. Fora daquele pessoal auxiliar que vai trabalhar, que no final do próprio jogo também vai ganhar alguma coisa. Portanto, não só aqueles todos que vão prestar serviços para tornar possível a realização de uma partida de futebol, tomando como exemplo. E também estamos aqui tomando como exemplo o futebol. Sim. Também este futebol dá emprego aos jogadores, aos treinadores e todo aquele pessoal de apoio às equipas de futebol que estavam todos à espera desta decisão. Exatamente, porque aqui eles já estarão em serviço. É verdade que já estavam a partir da altura que o Presidente autorizou o início dos treinos, né? Começaram a treinar, de fato, mas isso simplesmente ficava apenas naquilo que seria o seu salário. Mas agora, com a realização dos jogos, já há uma perspectiva dos prémios dos jogos, quer dizer, aquele bolo vai poder subir mais um bocadito, né? Eu julgo que toda esta nota do desporto nacional está mais motivada, mais animada, acima de tudo, depois de muito tempo sem se jogar. Isto é a mesma coisa que abrir uma jaula e os animais saírem para ir à caça. Fala aqui desta questão do aspecto econômico desta decisão em que o Presidente da República decidiu abrir. Como é que olha para este aspecto econômico? Falou agora de salários. Relembro que por volta de abril os clubes da principal divisão de futebol moçambicano haviam decidido e acordado com os jogadores
no sentido de reduzir os salários a pagarem entre 40% e 50%. Nessa perspectiva também, esta medida pode constituir um alívio. Sim. Ainda que as receitas dos clubes não estejam... Sim, mas... Não implica que, esta decisão não implica que os clubes já tenham por si uma receita. Mas é preciso ter em conta o seguinte, a Federação Moçambicana de Futebol entendeu, e penso bem, em cumprimento daquilo que é o seu programa de atividades, encerrar a época 2020. Ao encerrar a época 2020, portanto, indica que aqueles que tinham contrato, por exemplo, com um determinado clube de uma época, portanto, de um ano, expira, né? E, na sua maioria, até dezembro. Portanto, aqui ficam apenas com 2 meses, provavelmente, para regularizar. E com este meio todo de dificuldades, alguns jogadores poderão perceber que a continuidade num determinado clube poderá não satisfazer os seus interesses. Obviamente que muda. Até porque já começamos a assistir a essa situação de mudanças. Ainda bem pouco tempo, vou tomar só como exemplo, 2 jogadores da Liga Desportiva de Maputo saíram da Liga e foram assinar contrato com o Ferroviário de Maputo. Poderá ser essa movimentação que está a referir? Sim, não só esses exemplos, tem os exemplos também dos casos dos jogadores que estavam no nosso Hospital de Som, que retornam à Liga, depois se não vão à Liga, vão ao Costa do Sol. Quer dizer, há uma movimentação aqui, portanto, estamos na época do mercado. E essas transferências todas vão ocorrer porque há uma nova época que vai começar. Alguns vão melhorar as suas condições, outros provavelmente vão continuar e poderão não melhorar porque não houve espaço para que ao longo da época fossem vistos a competir, que é para dizer que sim, sobretudo aqueles jogadores emergentes que puderam ter uma oportunidade de ser contratados para outros clubes, mas que ficaram estagnados. E aqueles que já estão também a pensar que a carreira está quase a terminar e estando num clube em que ainda tinha alguma época por cumprir, por obrigação do próprio contrato, vê uma oportunidade de ir para outros emblemas. Provavelmente esses casos que está a referir da transferência de jogadores da Liga para o Ferroviário é que houve uma oportunidade para o efeito e se calhar até ganhar alguma estabilidade em termos sociais, porque este período todo de pandemia mostrou alguma lição, aquilo que é a fragilidade dos clubes em termos de cumprimento das suas obrigações e também os próprios atletas perceberam que quando a situação não é boa, não consegue ter o apoio, porque sabemos que houve jogadores que se calhar até hoje só tiveram durante este período 1 ou 2 salários e tiveram que se revirar para conseguir essa sobrevivência. Portanto, esta abertura que o Presidente da República concede agora para as competições está a trazer outra oportunidade para os atletas conseguir outros encaixes onde vão se sentir melhor e com mais oportunidade de poder ganhar melhor. Muito bem. O Presidente da República disse que o desporto pode retomar 15 de novembro e vai retomar numa condição, que é observar o protocolo sanitário e também o que vai acontecer é que teremos competições a decorrerem sem público. Como é que olha para esta decisão? Eu penso que se nós não tivéssemos este compromisso ao nível das seleções, provavelmente a Associação Suprema da República não havia de fazer essa abertura. Não havia de fazê-lo, tomando em conta que a tendência dos casos de Covid estão a crescer, as mortes estão a aumentar, o desrespeito pelo cumprimento daquilo que são a higienização, o protocolo sanitário pelo cidadão comum é enorme. E eu acredito que provavelmente não autorizaria que isso acontecesse. É por essa razão que condiciona a presença do público em relação aos campeonatos nacionais, porque sabe que se abrisse também para o público, então iria multiplicar ainda mais. É por isso mesmo que, mesmo em relação ao jogo que vai se realizar dos Mambas com o Camarões, está condicionada a presença do público, não é?
não vale apenas aquilo que o Presidente da Federação está a dizer, que vai criar todas estas condições. Sim, é muito bom criar todas estas condições, mas se até lá os números crescerem e o parecer que a comissão criada para o efeito recomendar ao Presidente que não há aqui condições para se abrir para o público ir ao estádio, obviamente que não irá ao estádio, vai ser mesmo também esse jogo a porta fechada. Poderá ir à porta fechada porque até lá faltam 15 dias. Não sabemos o que é que vai acontecer dentro destes 15 dias em relação às contaminações, se vai triplicar, as mortes também vão aumentar e sobretudo cá na cidade de Maputo, onde a situação é mais grave. Então, os números estão cada vez mais a aumentar aqui na capital do país. Então, isso desencoraja a qualquer um que tem responsabilidade como Presidente da República a fazer essa abertura, de dizer que vão, mesmo assim em relação olhando para aquilo que foi a abertura, por exemplo, para as praias. Foi preciso que a polícia interviesse mais uma vez para controlar a situação, porque as pessoas entenderam mal quando se fez essa abertura. Então, se também tomarmos esse comportamento que foi igual àquele que tomamos em relação às praias, podemos ter uma situação catastrófica. Vítor Miguel, estamos aqui a falar desta decisão do Presidente da República versus a situação da pandemia aqui no nosso país. Há dias, o Presidente da República, num discurso que fazia numa determinada instituição, abordou esta questão de estarem a ocorrer jogos, mesmo jogos de futebol nos bairros, em alguns pontos, até ele chegou a indicar alguns bairros da capital do país e não só, onde estão a decorrer jogos, mesmo fora deste período de autorização. Como é que se pode controlar isto, tendo em conta que esta decisão que o Presidente da República tomou, de abrir o desporto, é para o desporto federado, o que é controlado pelas associações, pelas federações. Não haverá aqui risco de cidadãos aproveitarem-se desta situação, até que já o faziam, para jogarem o futebol, aquelas peladinhas do domingo, que não estão autorizadas. Como é que olha para isto? O risco é maior. É maior, porque já há manifestações de que está autorizado os jogos. Os bairros estão a começar a preparar-se para, de forma, digamos, oficial, começarem a jogar. E isso não está autorizado. Portanto, há uma necessidade penso que a Secretaria de Estado do Desporto poderia trazer essa clarificação. E também as próprias autoridades, uma vez que o Presidente da República, nesta última reunião que teve com a Associação das Autarquias, colocou bem claro a relação da responsabilidade que tem para controlar situações dessa natureza. Então, cabe às autarquias para começar naturalmente a fazer esse controle, porque em alguns casos vimos isso aos olhos da Polícia Municipal e também da Polícia da República, portanto, a deixar que essas questões, isso acontecesse. E não pode, porque é uma violação a um protocolo, portanto, ao estado de calamidade, neste caso, que é preciso haver alguma atuação, porque são esses casos que depois também vão trazendo outras contaminações e que também revela alguma irresponsabilidade por parte dos praticantes. Todos estamos com fome, queremos jogar futebol, gostamos de jogar futebol ao nível dos nossos bairros, mas há que assumir essa responsabilidade. Portanto, eu penso que a Secretaria de Estado deve, por via, digamos, própria, chamar a atenção a todos os cidadãos em relação a essas práticas que estão a ocorrer no interior dos bairros. Muito bem, estamos aqui a olhar para esta decisão do Presidente da República que autorizou o regresso das competições, disse que o Presidente da República, os campeonatos nacionais nas mais variadas modalidades, como é o caso da natação, do ténis, da vela e canoagem, do tiro, do desporto automóvel e motorizado, do futebol, são algumas modalidades mencionadas pelo Presidente da República no seu discurso, na sua comunicação à nação
Aqui o nosso convidado, Vítor Miguel, diz que há uma necessidade da Secretaria de Estado do Desporto esclarecer, de facto, qual é o âmbito desta decisão para que não ocorram, então, atropelos e que não possam aparecer modalidades ou prática do desporto que não esteja autorizado. Vítor Miguel, a principal preocupação, ainda que tenha sido aberta a prática do desporto, continua esta de se praticar o desporto, garantindo que o desporto não seja um meio de massificação destas contaminações. Terá o desporto moçambicano capacidade de controlar isso? É muito difícil, Alfredo, que isso aconteça, porque mesmo aqueles que estão com um nível de organização, entendemos nós que têm campos próprios, portanto, há condições de poder colocar esses meios todos de prevenção. Não estou a ver como é que isso poderia ser, por exemplo, aplicado ao nível de um campo num bairro, não é? Portanto, não há condições para tal. E mesmo esses campos, há a chamada de atenção de que se as condições de higienização, tal como está prevista, não estão sendo respeitadas, não se pode autorizar que se realize partida de futebol nesse estádio ou nesse campo, porque é preciso, para ver questão de distanciamento, as questões sanitárias, se estão criadas ou não, lavagem das mãos, está tudo isso criado ou não. Então, se num campo onde há condições mínimas para se criar isso, pode haver até chumbo, então imaginemos o que é que pode acontecer num bairro. Portanto, se o Presidente da República está inclusive a condicionar isso, então não podemos brincar com coisas sérias. É preciso chamar a atenção às pessoas que sim, há fome, todos nós queremos, mas há responsabilidade, temos que ir com cuidado. Portanto, e é preciso também vermos o que é que está a acontecer para além fronteiras, o que é que está a acontecer nas outras partes do mundo, onde parecia que tudo estava sob controle e que as coisas estão novamente a voltar a uma multiplicação e alguns países já estão de novo a solicitar o estado de emergência, ainda que sem confinamento, mas o estado de emergência pode tomar outras medidas que são necessárias porque os números estão a multiplicar. Portanto, esse vírus ainda não está controlado. Muito bem, o vírus do novo coronavírus ainda não está controlado, é uma realidade não só nos outros cantos do mundo, mas também aqui em Moçambique. Os casos têm vindo a aumentar a cada dia, não só casos positivos, mas também casos que acabam em morte, e o número de internamentos tem estado também a aumentar. O Presidente da República fez menção na sua comunicação que os internamentos triplicaram, por exemplo, aqui na capital do país, Maputo, onde nós nos encontramos. Por ora, vamos a um brevíssimo intervalo. Voltaremos dentro de instantes para analisarmos um pouco mais a fundo do que poderá acontecer após esta decisão no futebol moçambicano, que é a modalidade que arrasta multidões, mas que, por enquanto, estará proibida de arrastar multidões, porque os jogos serão à porta fechada. Nós voltamos num piscar de olhos. Até já. Ora bem, estamos de volta aqui ao programa Lance 442 e continuamos a falar desta retoma da atividade esportiva. Agora vamos olhar um pouco com mais profundidade para o futebol moçambicano. Vamos ouvir aqui esta peça que foi feita pela nossa redação, onde o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, fala deste retorno à atividade desportiva e também, dentro de instantes, vamos analisar outros aspectos em torno daquilo que o futebol já está a pensar e a fazer para, quanto antes, a bola voltar a rolar nos relevados moçambicanos. A sua atenção. Após cerca de 6 meses de paralisação das atividades desportivas devido à pandemia do novo coronavírus, há uma boa nova para o setor do desporto no país. Trata-se da autorização para a realização dos campeonatos nacionais nas mais variadas modalidades desportivas a partir do dia 15 de novembro próximo. Para o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana,
depois da retoma aos treinos no passado mês de setembro, a volta dos campeonatos nacionais é pertinente, apesar de acrescer inúmeras responsabilidades. Temos que respeitar a questão da saúde. Não gostaríamos que, por esta abertura, trouxéssemos mais casos. Portanto, o que nós queremos é que a atividade da Liga Moçambicana de Futebol, o Moçambola, traga bons exemplos em termos de prevenção e no seguimento daquilo que são as instruções do Ministério da Saúde. Numa primeira fase, a retoma destas atividades irá acontecer sem a presença do público, cenário dependente da evolução de indicadores positivos da pandemia e do comportamento dos intervenientes. Ananias Cunhana diz que esta situação constitui um grande desafio, sobretudo pela situação financeira do setor desportivo nacional. Nós sabemos que há clubes que não tinham receita de jogo, falando especificamente os clubes da cidade e província de Maputo, mas sabemos que a Zona Centro e a Zona Norte sempre tiveram público, vão ser afetados, vão ter prejuízo por causa disso, mas tudo depende da nossa capacidade de nós podermos ser mais responsáveis na prevenção, de modo que a Sua Excelência o Presidente da República possa abrir para que tenhamos público nos nossos estádios. Cunhana refere que com a retoma dos campeonatos nacionais, diversas atividades em risco poderão ser recuperadas. O que estava em risco acabou mesmo ficando para trás. Agora é preciso levantar a cabeça e trabalhar para a época 2020 e 2021, que começa já no dia 1 de novembro a 31 de julho. É uma época muito curta, porque são sensivelmente 8 meses de intenso trabalho, porque temos que organizar o campeonato, temos que renovar aquilo que são os contratos que não foram executados na época 2020. Então há uma parte administrativa, mas também há uma parte desportiva em que os clubes também têm que se reorganizar da melhor forma. De referir que o chefe de Estado deixou em aberto a possibilidade do jogo Moçambique-Camarões a ter lugar no dia 16 de novembro no Estádio Nacional do Zimpeto, poder receber o público, estando dependente da evolução da situação da Covid-19 no país. O Moçambola 2020-2021 está previsto para ser disputado por 11 equipas após a exclusão de 3 clubes no processo de pró-licenciamento da Federação Moçambicana de Futebol por não reunirem os critérios estabelecidos. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Sidat, refere que, por enquanto, sabe-se que o campeonato nacional será feito pelas equipas que obtiveram licenciamento. Dizer que Moçambola é de 11 equipes, sabemos disso, não podemos, já receberam um comunicado que o Moçambola vai ser de 11 equipas até agora, mas é isso que vai acontecer e esperemos que a Liga Moçambicana sabe deste conhecimento. Apesar de anteriormente os 3 clubes que chumbaram o licenciamento, nomeadamente o Desportivo Maputo, Incomat Chinavan e Testa África de Chimoio, terem sido excluídos da recessão do apoio da FIFA para enfrentarem as consequências causadas pela Covid-19, a Federação Moçambicana de Futebol voltou atrás e decidiu atribuir 1.200.000 meticais às equipas. A FIFA, os dinheiros da FIFA já foram alocados aos 14 clubes. Sabíamos nós que eram 11 clubes, mas na reunião executiva da direção da Federação Moçambicana de Futebol, vendo as dificuldades que os 3 clubes tinham, e um dos requisitos era financeiros, não é? Como a segurança social, o pagamento dos salários. Então, e sabemos que são clubes bastante sólidos na nossa pátria amada. Então, decidimos alocar este valor e já foram alocados. Os valores já estão nas contas dos seus respectivos clubes. O que nós recomendamos que esses valores devem ser usados para suprir alguns aspectos financeiros dos próprios clubes e felizmente o fizemos e pensamos que agradecer à direção executiva, em meu nome também, por ter dado cunho sobre esta decisão, porque são decisões colegiais, não é só do presidente, são decisões colegiais, foram decisões que foram muito bem acatadas pela direção,
da Federação Moçambicana de Futebol. Faisal Cidade diz que a Liga Moçambicana de Futebol já foi comunicada pela FMF sobre o calendário futebolístico, dependendo do órgão decidir em que mês e dia vai arrancar o Moçambola. O presidente da Liga Moçambicana e a sua equipe executiva já têm conhecimento. Se eles quiserem arrancar em dezembro, em novembro, em janeiro, up to them. Eles é que sabem quando é que querem arrancar no Moçambola. Tem que nos informar qual é o modelo, quando é que pretendem. Nós já entregamos o schedule, quando é que já receberam isso, quando é que haverão datas FIFA, quando é que haverá datas da CAF, e quando é que teremos as taças de Moçambique, as fases provinciais e as fases nacionais. Já foi entregue esta plataforma ou este mapa, já foi entregue à Liga Moçambicana. Agora é só encaixar os campeonatos, as jornadas do Moçambola. No outro desenvolvimento, Faisal Cidade disse que a Assembleia Geral da FMF não terá influência naquilo que são as datas para o arranque e o encerramento da época 2020-2021. Em relação ao calendário, não está condicionada com a nossa Assembleia Geral. Fica claro. O comunicado oficial já saiu e a época desportiva vai abrir no dia 1 de novembro e termina a 31 de julho, salvo eu. Sim. Isto agora está completamente dependente da Liga Moçambicana de Futebol. A nossa Assembleia Geral é uma Assembleia ordinária que vai se realizar, que vão ser alguns pontos mais administrativos e mais contabilísticos. E não vai ser aspectos competitivos, atenção, estatutários. Os aspectos competitivos, as regras de jogo já foram definidas. Já temos a anuência dos presidentes das ações provinciais para que a época desportiva abre. Nós só, no dia da Assembleia Geral, só vamos ratificar estas decisões para ganharmos tempo, não é? E é preciso também enaltecer e dizer obrigado às ações provinciais por esta compreensão. Em relação à época seguinte, ou seja, 2021 e 2022, o presidente da FMF afirma que também já está definido o seu arranque. Já foram alocados aos 14 clubes, sabíamos nós que eram 11 clubes, mas na reunião executiva da direção da Federação Moçambicana de Futebol, vendo as dificuldades que os 3 clubes tinham, e um dos requisitos era financeiros, não é? Como a segurança social, o pagamento dos salários. Então, e sabemos que são clubes bastante sólidos na nossa pátria amada. Então, decidimos alocar este valor e já foram alocados. Os valores já estão nas contas dos seus respectivos clubes. O que nós recomendamos que estes valores devem ser usados para suprir alguns aspectos financeiros dos próprios clubes e felizmente o fizemos e pensamos que agradecer à direção executiva, em meu nome também, por ter dado cunho sobre esta decisão, porque são decisões colegiais, não é só do presidente, são decisões colegiais. Foi muito bem, foram decisões que foram muito bem acatadas pela direção da Federação Moçambicana de Futebol. Recordar que a Federação Moçambicana de Futebol adiou novamente a sua Assembleia Geral, passando agora para o dia 21 de novembro. Muito bem, aqui ouvimos aquilo que está a ser preparado pela Liga Moçambicana de Futebol para garantir que o Moçambola possa acontecer e a bola volte a rolar nos estádios ou relevados moçambicanos. Vítor Miguel, esta que é a grande preocupação de todos os amantes do futebol e a pergunta, ainda que o Presidente da República tenha aberto a prática do desporto, a realização de competições a partir do dia 15 de novembro, a pergunta que se impõe é quando é que o Moçambola vai arrancar? Perante este cenário, qual é a leitura que faz? Há ainda esperanças do Moçambola arrancar ainda este ano? Bom, tecnicamente não prevejo que
o Moçambola possa arrancar este ano. Ora, vejamos. Entenda que, por exemplo, o Presidente da República estrategicamente abriu a possibilidade de futebol voltar a partir de 15 de novembro, sabendo que dia 16 de novembro temos o jogo da Seleção Nacional. Temos o jogo da Seleção Nacional. Então, esta medida foi mais olhando para este jogo. Para uma questão de cobertura legal da realização desse jogo. Porque se não tivesse feito isso, não havia condições da própria Camarões entrar a Moçambique para vir competir, porque havia uma proibição de realização de jogos de âmbito coletivo. Exato. Então, era preciso que legalmente o Presidente da República fizesse isso e fez corretamente. Portanto, está muito bem essa decisão. E por via disso, naturalmente que não podia abrir excepcionalmente só para este jogo, né? Sabendo que já tinha feito autorização para que os clubes do Moçambola retornassem aos treinos, estando em vista que, se a situação se o aconselhasse, iria autorizar para o Moçambola poder arrancar. Mas sabemos que o dia 15 já não é possível. Noutras semanas está prevista também a realização dos jogos dos nossos representantes nas afrotaças, por caso do Costa Sol na Desportiva do Sul. Portanto, nessas 2 semanas seguintes, ou nessa semana seguinte também não vai se realizar. A Federação prevê realizar a sua Assembleia no dia 21, não sei se essa data ainda se mantém ou não, mas se mantiver, são onde vai se tomar as grandes decisões nesta Assembleia Geral, não só provavelmente olhando também para aquilo que vai ser aquilo que a Comissão de Licenciamento decidiu em relação à certificação de certos clubes e a não certificação de outros. E a partir daí é onde a Liga Moçambicana de Futebol deverá realizar a sua Assembleia Geral, depois da Assembleia Geral da Federação. Isto porque para não ser desautorizado, porque se a Liga Moçambicana de Futebol realizar a sua Assembleia Geral antes da Assembleia Geral da Federação, poderá haver aqui uma desautorização, porque a Federação Moçambicana de Futebol, realizando a sua Assembleia depois da Assembleia da Liga Moçambicana de Futebol, e houver decisões supremas, portanto, porque a Liga faz parte da Federação, portanto é delegada para realizar os jogos, que contraria aquilo que a Federação tomou essa decisão, poderemos entrar aqui numa situação um bocado embaraçosa. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, quando na última sexta-feira concedia a sua conferência de imprensa trimestral, foi colocada esta questão de se efetivamente como é que a Liga Moçambicana de Futebol poderia articular aqui, tendo em conta que a Assembleia Geral, a Assembleia Geral da Federação foi marcada mais para frente. E o presidente respondeu dando conta de que as datas, o calendário já foi entregue à Liga Moçambicana de Futebol e que esta poderia marcar a seu belo prazer a data do início do Moçambola. Mas pelo que diz aqui o Vítor Miguel, não é bem assim. É preciso seguir formalidades. Claramente, porque há decisões que deverão ser tomadas, mesmo essa em relação à participação de apenas 11 clubes, precisa de ser chancelado pela Assembleia Geral, a não ser que esta matéria é considerada matéria de âmbito administrativo, portanto, por parte da própria direção administrativo e também desportivo, que pode ser decidido pela direção da Federação. Mas a direção da Federação precisa reunir e deliberar em relação a esta matéria de 11 clubes e, por via do comunicado, que é um meio para o qual a Federação se comunica com os outros órgãos, comunicar à Liga Moçambicana de Futebol que são aqueles 11 que vão participar do Campeonato Nacional e também, não sei se os clubes, porque pelo aquilo que eu ainda ouvi hoje, o Incomate a dizer que formalmente ainda não tem conhecimento por parte da Federação de que está fora do Moçambola. Portanto, que tudo fará para poder estar no Moçambola, que vai arrancar, portanto, nos próximos dias, dependendo daquilo que a Liga vai
vai decidir depois de realizar a Nesse sua... diapasão, na mesma conferência de imprensa que se citei há pouco, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol teve uma frase enigmática quando questionado sobre este Moçambola com os clubes. E percebermos, o presidente da Federação disse o seguinte: Moçambola até agora vai ter, Moçambola terá 11 participantes, isto é, até agora. Isto o que é que pressupõe? Dá aqui uma leitura de que ainda há probabilidade desta decisão ser alterada. Por exatamente por essa razão que estamos a dizer que é preciso que a Liga tenha uma contenção para não ter que ser desautorizada, porque provavelmente dentro daqueles 11 que também foram certificados, deve haver um e outro que terá sido concedido um determinado prazo para poder regularizar determinado item que se calhar não era de impedir que tivesse certificado naquele momento. Porque como sabe, Alfredo Júnior, em relação à questão das dívidas, não é? Houve prazo, há um prazo e acordos. E esses acordos significam que eu vou acordar com os atletas que até data X eu vou liquidar isso. Então, aquele acordo servia para poder se certificar, mas não havendo cumprimento dentro daqueles prazos que foram estabelecidos para poder pagar aos atletas ou aos técnicos, logo cai por terra. Então o certificado pode ser retirado. O que quer dizer que, ao invés de termos 10, podemos ter 9, ao invés de 11, podemos ter 10, podemos ter 9, podemos ter 8. Não é? A outra leitura que se faz efetivamente é o fato de, uma vez que esses 3 clubes, o Desportivo, o Incomate e o Teste África de Chimoio, receberam aquele valor da FIFA. Né? $1,2 milhão, que é destinado aos clubes que é um direito de participação no Moçambola. Exatamente. Portanto, naquela altura, quando isso foi decidido, esses clubes tinham o direito de participar no Moçambola, antes de ser desqualificado por não ter conseguido o licenciamento. E agora que foi atribuído numa altura em que eles já não tinham o direito de participar no Moçambola pelo licenciamento. Sim, mas o que vai acontecer quando esta enigmática frase, como disse o Alfredo, que foi pronunciada pelo presidente da Federação, é que também pode abrir uma porta, porque com este valor que eles receberam, eles podem fazer um outro recurso. Não sei se haverá espaço. É aí que vamos ter uma batalha jurídica muito grande. Porque eles... Mas, a propósito desta batalha jurídica muito grande em torno deste aspecto, aqui há algumas questões que é preciso clarificar, e sobretudo para quem está no futebol já há bastante tempo e que teve a oportunidade de estar à frente de uma associação, conhece qual é o procedimento, talvez possa nos ajudar a clarificar. Há quem diga que o órgão de apelo é o último recurso de decisão nesta questão de participa ou não participa. Mas também há outras vozes que dizem que a última instância no seio da Federação Moçambicana de Futebol, que é o órgão reitor desta modalidade, a última instância é o Conselho Jurisdicional. Haverá aqui espaço ou não para que estes clubes possam apresentar uma reclamação ao Conselho Jurisdicional? Claramente, há espaço, porque os órgãos sociais da Federação que foram eleitos são esses. A comissão, essas comissões foram criadas, comissão de apelo, essa comissão de licenciamento, são comissões de apoio à Federação, e que foram nomeados, foram indicados pelo presidente da Federação, não foram eleitos como acontece, por exemplo, com relação aos outros órgãos sociais. Portanto, neste caso, estes clubes, a última instância no futebol moçambicano é o Conselho Jurisdicional do Futebol, neste caso. Para além de havia o Tribunal Arbitral, não sei se ainda está a funcionar ou não, mas para além do Conselho Jurisdicional. Mas ao nível da Federação é o Conselho Jurisdicional, o que significa que esses clubes poderão preparar expediente e remeter ao Conselho Jurisdicional reclamando aquilo que entender que é do seu direito, né? Porque essas comissões não foram eleitas. E é preciso, para que esses tenham essa competência de tomar a decisão, porque é preciso que os estatutos prevejam isso, né? Que também fazem parte dos órgãos sociais da Federação e quais são as suas atribuições e competências para poder dizer que sim, aquele poder podem naturalmente tomar uma decisão que não tem nada a ver com a Federação. A leitura que eu faço aqui, há uma tendência de
fazer-se aquilo que está acontecendo na FIFA, né? Uma analogia àquilo que acontece na FIFA, que é pegar aquilo que é o órgão de apelo da FIFA. O órgão de apelo da FIFA é para todas as situações, não só para o licenciamento, provavelmente não só para isso. E criou-se esse órgão. Mas esse órgão é preciso ter um suporte para legal para permitir que tome essas decisões. Os estatutos da Federação Moçambicana de Futebol ainda não estão atualizados de acordo com aquilo que são os estatutos da FIFA. Portanto, não se pode pegar naquilo que é o modelo da FIFA e aplicar diretamente aqui em Moçambique sem a atualização dos estatutos da Federação Moçambicana de Futebol. Neste caso, em relação a essas comissões. Sim. Porque essas comissões têm que ser eleitas. Quando há uma corrida eleitoral, né? Temos os órgãos, temos a Assembleia Geral, a direção executiva, depois temos o Conselho de Disciplina, o Conselho Judicionário, Comissão do Futebol de Praia, Futebol Feminino, por aí adiante. Então, essas comissões entram onde? Então, não aparece. Então, era preciso que aparecesse lá e ver qual é a sua composição. E depois, dentro daquilo que é o próprio estatutos, prever quais são as atribuições e competências desses órgãos. Portanto, é algo novo que precisa de ser integrado, fazendo uma revisão pontual, que até pode fazer uma revisão pontual dos estatutos para poder acomodar essa situação. Muito bem, e a Federação Moçambicana de Futebol ainda não reuniu em Assembleia Geral para clarificar todas essas questões? Havia uma Assembleia marcada, uma data inicial que era agosto, depois passou para 7 de novembro e há bem pouco tempo foi estendido essa Assembleia foi remarcada essa Assembleia para o dia 21 de novembro. E a justificação é por causa desta pandemia e também a realização agora sim, dos Jogos dos Mambas. Mas é importante que a Federação Moçambicana se reúna em Assembleia Geral e defina todas essas questões, incluindo aquela questão que é da mudança de época futebolística, que ainda não está coberta legalmente, apesar de ter havido aquele comunicado da Federação. Sim, porque essa era uma coisa que também deve ser discutida, não só ao nível das próprias associações, para ver se de facto essa mudança traz ou não vantagens para o nosso futebol, porque não podemos apenas olhar para a região e para o mundo, também temos que olhar para a nossa realidade e haver consensos em todos os participantes dessa Assembleia, e haver chancela, inclusive, de que sim, a época desportiva, a partir de agora em diante, vai ter... É verdade que, se olharmos para o passado, também abarcava os 2 anos, porque sempre a época abriu em dezembro. Uhum. Então, dezembro de um ano e o outro. Só que agora o que se pretende é que abra um pouco mais cedo, para permitir que também termine mais cedo em relação ao ano seguinte e estar mais ou menos enquadrado naquilo que são os outros campeonatos aqui na região, para também ficarmos em pé de igualdade em relação ao ritmo competitivo que as nossas equipas que participam nas afrotaças possam se apresentar. Esse que é o grande fundamento que é apresentado. Embora experiências anteriores tenhamos realizado isso, mas que depois não tivemos... Não acabou dando certo. Não deu certo. Portanto, esse capítulo desportivo não é sempre essa é a razão, porque quer o Ferroviário de Maputo, o Ferroviário da Beira, mesmo o próprio Costa já estiveram em fases de grupos, né? E estando na época em que nós estamos a competir até agora. E por aquilo que nós fizemos analisar um pouco atrás, o nosso Moçambique não vai naturalmente começar em 2020. Vai ser em 2021, vai terminar em 2021. Poderá em 2021 começar a nova época, 21-22. Mas os nossos representantes, infelizmente, este ano, com esta coisa de pandemia, que vão ter que competir sem ter feito nenhuma prova oficial em Moçambique, não seremos juntos. Há muitos países aqui à volta que também ainda estão estagnados, ainda não abriram. Portanto, isso vai depender da sorte com quem vai nos calhar o adversário, porque também ainda não foi feito o sorteio, porque a prova ainda não terminou. Acho que termina fim de semana e depois disso é que vai ser feito o sorteio e vamos saber com quem vamos calhar. Muito bem. Vítor Miguel, voltando para aquilo que foi a pergunta inicial deste bloco, o que era se havia condições ou não para o Moçambola arrancar ainda este ano. A Liga Moçambicana de Futebol marcou o encontro com os clubes
para o próximo dia 5, próxima quinta-feira, onde, dentre outras questões, vai analisar esta questão do prolicenciamento, vai também analisar a questão da realização da própria Assembleia Geral da Liga e também vai olhar um pouco para a questão do sorteio do Moçambola. Como é que olha para esta reunião perante estes pressupostos que nós tivemos aqui a abordar, que tem muito a ver com a realização da Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol? Eu acho que há que saudar e felicitar a direção da Liga Moçambicana de Futebol por realizar esta reunião. É uma reunião pertinente porque quer ouvir dos seus filiados em relação àquilo que foram o processo de licenciamento, inclusive ouvir aqueles que foram desqualificados, porque de certeza que vão participar. Se não participarem, também vai ouvir dos outros como é que vai ser o Moçambola com número ímpar de equipas. Portanto, eu penso que é importante essa reunião, porque vai colher aquilo que é o sentimento dos seus filiados, inclusive propostas para a realização da Assembleia. Nessa Assembleia, logo a seguir, faz-se o sorteio e já com datas definidas de quando é que o campeonato vai arrancar, porque entendemos nós que nenhum treinador que ambiciona ganhar título, ou até aqueles que têm o objetivo de manutenção, vai querer, passa a expressão, entrar num campeonato a seco, né? E sabemos que há muitos clubes que ainda não arrancaram. Não começaram, era outra questão que eu ia colocar. Ainda não começaram a treinar. Se ainda não começaram, não por culpa própria, mas primeiro porque alguns começaram, vamos treinar sem termos um horizonte, quando é que as provas vão começar. Estaríamos só simplesmente a fazer aqui a manutenção, mas por outro lado também por condições sanitárias não ter sido ainda criadas para que pudessem treinar a full time. Sabemos que os clubes que começaram a treinar praticamente a todo gás, por razões de ter que entrar nas competições africanas, é o Costa do Sol, depois a União Desportiva de Sungo, entrou o Black Bulls, o Ferroviário de Maputo, o Ferroviário da Beira. O Ferroviário de Nampula também começou esta semana. Começou recentemente. O Majeje de Mucuba também parece que tinha começado, mas depois parou. Mas como são militares, aqueles de certeza devem estar toda hora a treinar e provavelmente não devem ter os mesmos problemas que têm os outros clubes. Então, essas condições todas levam-nos a crer que não haver ainda condições de dizer que sim, está tudo preparado. É isso que a Liga vai ouvir por parte dos presidentes dos clubes ou aqueles que serão os representantes desses clubes em relação à situação de cada um e depois ver qual é o consenso que a maioria vai assumir perante as propostas que a própria Liga traz, porque de certeza que a Liga também traz algumas propostas olhando para o calendário, porque a própria Federação já deve ter dado o calendário, que o calendário é este, a época deve terminar nesta altura e depois vamos reabrir a época 21-22 a esta altura. Então, precisa ver se o tempo disponibilizado vai permitir que todas as jornadas se realizem fim de semana, ou vai haver necessidade de ter que fazer jogos à meio de semana. Também considerando a participação da seleção ainda nos outros jogos que ainda temos pela frente, e outras provas, como o caso da Taça de Moçambique. Então, tudo isso vai ser conjugado e ver-se qual é o espaço que nós temos para se poder definir melhor a data de arranque do Moçambola. Olhando para esse cenário, Vítor Miguel, não se corre o risco do presidente ter autorizado o regresso das competições, neste caso do Moçambola, e depois não acontecer o regresso dentro daquilo que era a expectativa das pessoas? O Presidente da República, quando autoriza, não está a dizer que vocês vão começar a jogar como eu autorizei em novembro, vocês em novembro vão jogar. Não é isso. Mesmo quando, por exemplo, a época desportiva, só vai abrir dia 1. Então, no dia 1 de novembro, a Federação abre as portas, as associações abrem as portas para a filiação dos jogadores, o processo de inscrição e tal, não sei o quê. Essas coisas todas, começar a programar provas. Pode ser que, por exemplo, as associações provinciais, no caso, por exemplo, Cidade de Maputo,
que tem mais ou menos 4 representantes, pode organizar um torneio para rodar os seus representantes para Moçambique, pode solicitar isso. Então, e quando é que vai ter esse espaço? Se pode ter espaço, mais ou menos finais de novembro e dezembro, e se calhar terminar em janeiro, e o campeonato começar em fevereiro. Poderá acontecer a mesma coisa em relação às equipas da Zona Centro, neste caso com exceção do Teste África, mas o Teste África, querendo, estando organizado, também pode participar do torneio para poder entrar no seu campeonato provincial, caso se confirma e se mantém, vai jogar no campeonato provincial. Portanto, há aqui sempre um cenário que vai fazer com que o campeonato não arranque, porque o autorizar não está a dizer que não, é agora que vocês vão jogar o Moçambola, não. Há uma série de condições que devem ser criadas para que as provas possam andar. Muito bem, muito obrigado, Vítor Miguel, por esta participação aqui neste programa Lance 442. Dou-lhe mais um espaço para, a não ser queira deixar ficar aqui os seus comentários finais. Para já agradecer e também apelar aos desportistas em geral para a observação dessas medidas de prevenção contra a Covid-19, porque é uma coisa muito séria, e nós nos bairros também vamos nos cuidar, respeitando aquilo que são as medidas supremamente tomadas. Não nos precipitemos. Se já ficamos quase cerca de 7 meses sem jogar, vamos aguentar mais 1 ou 2 meses até que as coisas melhorem e haver uma outra decisão que permita que de forma segura possamos fazer as nossas peladinhas. Muito bem, e esta foi aqui a análise que trouxemos com o nosso convidado desta semana, Vítor Miguel, ele que é comentador desportivo, foi presidente da Associação de Futebol da cidade de Maputo, tem um conhecimento muito amplo desta questão da gestão do desporto e também um conhecimento da prática, até porque foi praticante de futebol, e estivemos com ele a analisar esta decisão do Presidente da República de autorizar o regresso à competição e também perspectivamos o que realmente pode vir a acontecer no futebol moçambicano, particularmente no Moçambola. E assim fizemos mais uma edição do programa Lance 442. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima.